Excelente notícia! Agora só depende do Vasco. Rodada de ontem. Olha, os jogos todos foram muito bons os resultados para o Vasco. Vamos falar de tudo isso e vamos falar de Vasco e Ceará daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, lá em São Januário. Mas antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like e pedir para que você se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Vamos dar uma olhada agora em classificação, resultado dos jogos de ontem, os jogos de hoje, previsão, posição do Vasco na tabela, projeção do Vasco. Cara, muita coisa para te falar nesse vídeo. Vem comigo aí, vamos lá. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e está entrando lá no nosso programa de domingo, né? A gente sempre faz aí um esquenta, né? Um aquecimento já para o jogo de logo mais. O jogo de hoje vai ser em São Januário, 8h30 da noite, Vasco e Ceará. Vasco que precisa vencer o Ceará e olha, é jogo importantíssimo pra gente. A rodada vai apertar, os próximos jogos são bem complicados. Vasco pega Flamengo domingo que vem, depois vai pegar, se não me engano, Cruzeiro, pegar Bahia na quarta-feira e Cruzeiro no outro final de semana. São 3 jogos complicados, mas dá pra gente encarar. Se o Vasco jogar o que jogou contra o Botafogo nos 2 jogos da Copa do Brasil, se o Vasco entrar com aquele mesmo espírito de Copa, dá pra embolar, dá pra ganhar. Vai que a gente belisca alguns pontinhos contra o Coisa Ruim da Gávea. Tudo pode acontecer, mas hoje o foco é o Ceará. E olha, a rodada começou ontem, ajudou demais o Vasco, ajudou demais. Muito bons resultados. Vamos dar uma olhada primeiro na classificação para a gente poder entender o porquê que a rodada ajudou. Essa já é a classificação atualizada com os resultados de ontem, tá? Olha lá, nós temos o Vasco em 15º lugar, precisando jogar hoje. Se o Vasco vence o Ceará hoje, o Vasco vai a 25 pontos, empata com o Grêmio. Só que o Grêmio tem menos 7 pontos, menos 7 saldo de gols. Saldo de gols do Grêmio é menos 7. Se o Vasco ganhar o jogo, também vai ser de 1 gol, 1-0. O Vasco vai estar com saldo de 0. E aí o Vasco fica na frente do Grêmio. Claro que o Vasco não vai sustentar essa posição ali de 13º lugar. Dificilmente o Vasco vai conseguir sustentar, porque o Atlético Mineiro tem 2 jogos a menos e joga na rodada também. A gente vai dar uma olhada nos próximos jogos. Mas a rodada de hoje favoreceu muito, porque olha só o que aconteceu. Ó. Vamos lá. O Fortaleza venceu o Vitória. A vitória do Fortaleza venceu o Fortaleza que está lá embaixo. Você viu que o Fortaleza é o penúltimo colocado. Não atrapalhou, continuou lá no sufoco, mas segurou o Vitória. Se o Vitória vence, ia 25, já passava o Vasco. Empurrava o Vasco numa posição para baixo. Jogava o Santos dentro da zona do rebaixamento e empurrava o Vasco para ser o primeiro fora da zona do rebaixamento. A vitória do Fortaleza congela o Vitória. Né? A Fortaleza vencendo o jogo, que foi o que aconteceu, congelou a posição do Vitória. O Vitória está parado na tabela, ficou parado lá, afogado lá na zona do rebaixamento. Com isso, o Vasco vencendo, né, o Vasco abre 3 pontos para o Vitória. E com um saldo de gols muito diferente. Enquanto que se o Vasco vencer, botar sempre um resultado de 1-0, o Vasco 0, saldo de gols, contra menos 15 do Vitória. Então, o Vasco consegue ter um espaço muito grande, uma diferença muito grande. Por mais que o Vitória empate com o Vasco, vai estar sempre perdendo no saldo de gols. A vitória de hoje do Vasco, em comparação à zona do rebaixamento, que é o Vitória mais próximo, é importante a gente se afastar de vez, abrir 3 pontos da zona do rebaixamento. O primeiro na zona é o Vitória. Então, por isso que o jogo de ontem do Fortaleza foi importantíssimo, a vitória do Fortaleza. Para a gente foi muito importante. Outro jogo que foi legal pra gente foi a vitória do Mirassol. O Mirassol que se colocou lá em cima, né? Eu só tô com a primeira parte, a parte que interessa a tabela, a parte que interessa ao Vasco. Então é a segunda página, né? A primeira página eu não coloquei, não interessa pra gente, a gente está muito longe dessa disputa, né? Então pra gente aqui é do 11º em diante, ou do 10º em diante, né? Mas o Mirassol foi a 4º colocado do campeonato. Com a vitória ele foi lá pra cima, tá lá em 4º. Mas a vitória do Mirassol em cima do Grêmio segurou o Grêmio. O Grêmio ficou com 25. Senão o Grêmio escapava aí a 28. O Grêmio ficando com 25, a gente encosta no Grêmio. A gente já passa a ser o 13º lugar. Porque o Grêmio já jogou na rodada e está com menos 7 saldos de gols. Então a vitória hoje ela é muito importante pelo salto. Vasco chega lá na beira da Sul-Americana. É muito importante a vitória hoje, o resultado foi muito bom. Outro resultado muito bom de ontem foi a vitória do Palmeiras com o Internacional. Pô, mas o Internacional tá longe da gente. Tá mais ou menos, cara. Tá com 27. Se a gente ganha o jogo de hoje 25, a gente fica 2 pontos no Internacional. Olha como deu uma segurada no Internacional. Todo mundo que está ali da 10ª posição para baixo, jogos de ontem seguraram os caras. Então ninguém escapou muito do Vasco.
O Vasco vencendo hoje, o Vasco embola, fica próximo de todo mundo, fica todo mundo perto de todo mundo. Né? O Internacional está com 27, veja bem que o Internacional está 5 pontos na zona do rebaixamento e já é o 11º para o Sul-Americana. Então uma vaga na Sul-Americana hoje, que é 26 pontos, que é o 12º lugar, a diferença é apenas 4 pontos do rebaixado. Então essa briga por ponto ela vai ser muito importante. Então os jogos de ontem foram fantásticos para a nossa situação. E por último, o Corinthians ganhando dos Flores, né? O que é também importante para a gente na classificação. Veja bem que o Fluminense ficou parado lá nos 28 pontos. Pô, André, tá longe. Longe nada. Se a gente ganha hoje, vamos ganhar hoje, a gente vai a 25, fica a 3 pontos dos Flores. Você vê que a nível de campeonato brasileiro, a diferença do Fluminense para o Vasco é de 3 pontos. Se fala-se tanto que o Fluminense é pleno favorito na Copa do Brasil, o Fluminense é um timaço, não é isso tudo, não está jogando isso tudo. Então é bem possível do Vasco vencer o Fluminense na Copa do Brasil. Eu tenho muita expectativa. Você vê que o Botafogo estava na primeira página da tabela e a gente ganhou do Botafogo, cara. Empatamos os 2 jogos, mas o primeiro jogo de São Januário a gente merecia ter ganho. O segundo, tudo bem. O Botafogo jogou melhor do que a gente, mas não foi competente. A gente segurou bem na defesa, fechamos bem o espaço. E quando foi na hora do mata-mata, na hora dos pênaltis, a gente foi lá e mostrou a nossa força. A força dos batedores do Vasco, que mais uma vez fizeram os 5 pênaltis, e a força do nosso goleiro, que em decisão de pênaltis, pelo menos um ele pega. Então, Copa é isso, cara. É jogo de Copa. Nós eliminamos o Botafogo e agora vamos partir para o Flores. O que eu quero mostrar é que a diferença de futebol, de qualidade, não é tão grande assim. Né? O Fluminense vai estar 3 pontos à frente da gente na tabela. A verdade é essa, a gente ganha o Ceará hoje, a gente vai para 25 pontos, o Fluminense fica com 28, nós estamos todo mundo embolado, nós estamos a 3 pontos do 10º colocado, que já o 10º colocado é o último da primeira página da tabela. Então a gente fica a 3 pontos da primeira página da tabela. Cara, a vitória de hoje, ela é fundamental. Os jogos de hoje, né? Bragantino e Sport Recife estão jogando agora, a hora que eu estou gravando aqui o vídeo, estão jogando agora, né? Acho que começou agora, está 0-0 por aí. Esse jogo é um jogo que interessa a gente, o Atlético Mineiro e o Santos. Olha lá, esse é um jogo que interessa a gente, né? Um empate aí ficaria bonito, porque a gente ficaria na frente do Atlético Mineiro, por exemplo, a gente ganhando o Ceará, a gente passando, vai para 13º, mesmo que o Atlético Mineiro empate com o Santos, o Atlético Mineiro vai ficar com 25 pontos, a gente também. Mas o Atlético Mineiro com menos 4 gols e a gente com 0, né? Se a gente ganhar de 1-0 apenas. E aí a gente continua em 13º. Joga Grêmio, Atlético Mineiro e o Santos para baixo da gente. E isso é importante. Hoje a gente está no meio entre Santos e Atlético. A gente realmente ganharia a posição e deixaria Grêmio e Atlético Mineiro embaixo da gente. Olha como é que é importante a vitória hoje e um empate, né, entre Santos e Atlético Mineiro. Se tiver que ter algum vencedor, que seja o Santos. Que aí o Santos empata com a gente 25 pontos, mas continua abaixo da gente com um saldo de gols. Né? A gente vai ficar com 0 e eles vão ficar com menos 10, se ganhar também de 1-0. Então eles estão com menos 11. E aí ficaria Vasco, Grêmio, Santos e Atlético Mineiro. Todo mundo com 25 pontos. Vasco, Santos e Grêmio com 25 pontos. E o Atlético Mineiro com 24. Embola todo mundo, embola todo mundo. Então, se tiver que ter vencedor nesse jogo, pra gente, o melhor é o Santos. Tá? Que vença o Santos. E o Atlético Mineiro, o empate seria o ideal pra gente. Atlético Mineiro e Santos, um resultado de empate, pô, seria... Aí a tabela ia ser, a rodada ia ser fantástica. Juventude e Flamengo não nos interessa, o Juventude está muito lá embaixo, não está importando. Flamengo ganhar o Juventude, tudo bem. São Paulo e Botafogo, um jogo que não diz nada pra gente. Vasco e Ceará é o nosso jogo. E Bahia e Cruzeiro não é o nosso campeonato. O campeonato está rolando lá em cima, por enquanto não é o nosso ainda. Mas já dá pra gente ver que há esperança, há uma expectativa boa. O campeonato está muito apertado, muito embolado entre o primeiro da zona do rebaixamento e o 10º colocado do campeonato, que é o último da primeira página. Então, cara, eu acho que o campeonato tem aí muitas rodadas para acontecer. O que nós temos que ter é marcar ponto, é pontuar. Ganhar os jogos que tem que ganhar em São Januário e os jogos mais complicados, como o Urubu, né? Vai jogar contra o Urubu, vai jogar contra o Cruzeiro, contra o Bahia. Os times estão disputando lá em cima, pontuar. É um empatezinho, é beliscar de repente uma vitória, quem sabe. Vasco e Flamengo, cara, a diferença é grande, mas é Vasco e Flamengo, cara.
Na hora é um Vasco Flamengo. E Vasco Flamengo é clássico, que tudo pode acontecer. Ou você já esqueceu daquela goleada que a gente deu nele, eles pleno favorito, e a gente com o Morato, com aquelas barangas todas, Morato imitando Edmundo, rebolando. A gente ganhou deles, pô. Ganhamos bem. Eles ficaram com a bola, massacraram a gente ficou na defesa, saiu no contra-ataque, falou, fizemos os gols. Fizemos os gols que tinha que fazer. Futebol ganha quem bota mais a bola dentro da casinha. Não ganha quem fica com a bola, quem joga mais bonito, quem dá lençol, quem dá caneta, quem fica o tempo todo no jogo, quase. Futebol não é feito de quase. Futebol é feito o seguinte: como é que ganha esse jogo? Ganha quem botar mais vezes a bola dentro daquela casinha ali. A brincadeira sempre foi essa, desde lá do Charles Miller. A brincadeira é botar a bola dentro da casinha. E aí a gente botando uma bola uma vez na casinha e não deixando ninguém botar a bola lá na casinha, nossa, tá tudo certo. Vamos ganhar a partida. Pô, é assim que funciona, cara. É simples assim. Legal? Eu tô muito otimista pro jogo de hoje, apesar do Vasco ter vários desfalques para a partida, né? O Vasco não vai contar com o Hugo Moura, porque está suspenso. Não vai contar com o Piton, porque vai ficar 2 semanas se recuperando, apesar de não ter sido uma lesão, mas é um estresse, é um cansaço. Ele precisa parar, é um cansaço muscular, né? Não é um cansaço físico, é um cansaço do músculo. O músculo está estressado, ele vai precisar parar. E também ele não teve nenhuma contusão, ficou a madrugada toda depois do jogo do Botafogo no Hospital Samaritano fazendo exames, direto com o ortopedista, e não teve nenhum diagnóstico de lesão, de fratura, de estresse, de edema, de estresse no ósseo, nada disso. O problema dele é cansaço muscular, é o músculo mesmo que tá gritando, então ele vai parar, vai ficar 2 semanas parado aí. O outro que está em recuperação também é o Tietê, que não tem data para voltar, o Tietê. Não é uma lesão tão grave assim, mas não conseguiu se recuperar para o jogo do Botafogo, então agora vão tentar trazer ele para o jogo do Fluminense em dezembro. Mas ele deve voltar antes, ele deve voltar no meio de outubro, ele já deve estar jogando. Mas querem o Tietê inteiro para o jogo de dezembro. Então vão recuperar direitinho o Tietê, sem pressa, sem correria, tentando fazer o trabalho que tem que ser feito para que o Tietê volte logo ao gramado. Enquanto isso, a gente vai hoje com a dupla Matheus Carvalho e Barros. Barros que é uma excelente revelação, né? Nesse retorno para o Vasco, pô, voltou grandão ele. O moleque voltou grandão. É titular absoluto hoje no meio do campo do Vasco. Nós tínhamos o meio de campo com o Jair e Tietê. Tietê machuca, é a chance do Barros começar. O Barros joga bem ao lado do Jair, dá uma consolidada defensiva no Vasco, né? O Vasco tinha com mais força defensiva com a entrada do Barros. O Jair se machuca, entra Cocão, Barros e Cocão. O Barros ficou meio perdido, mas logo depois se acertou, porque o Cocão não se ajeitava, se jogava de segundo ou de primeiro volante, mas eles se ajeitam ali, já que o Tietê se machucou, né? O Tietê já jogou 15 minutos com o Barros, e o Barros estava fazendo um jogo razoável, até que entra o Cocão, e aí o Barros ficou meio perdido, porque o Cocão entrou perdido, mas logo depois o Cocão se ajustou, o Barros começou a crescer, o Cocão sai, entra o Hugo Moura, sai de zagueiro, vem jogar de volante e aí eu acho que deu match. Hugo Moura e Barros, o Vasco melhorou, cresceu com o Robert Renan fazendo as saídas de bola lá atrás. O Vasco melhorou o sistema defensivo, acabou com as poucas chances que o Botafogo estava tendo. O Vasco cresceu no jogo, começou a ter mais chances do que o Botafogo. Olha, eu acho que é esse o time que vai dar caldo. Hoje o Moura não joga. Não, hoje é Matheus Carvalho e Barros. Mas o que eu quero falar nessa conversa aqui é que o Barros deu uma consistência defensiva ao time do Vasco muito grande. Hoje ele é titular absoluto. Titular absoluto hoje é o Barros. Não dá pra gente discutir isso. E o time provavelmente deve ser Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Renan, Lucas Freitas, que vem jogando muito bem. Vai ser difícil tirar o Lucas Freitas do time titular, tá jogando pra caramba. E o Puma Rodrigues, lateral esquerdo, invertido ali, né? Matheus Carvalho e Barros. Ryan, Coutinho, Nuno Moreira e, como diz o Diniz, Veguete no ataque como 9, como centroavante. É o Veguete. É assim que fala o Fernando Diniz sobre o Verratti. Ele chama o Verratti de Veguete. É assim que é a pronúncia do cara, né? Não sei. Se lá no dia a dia, né? Veguete. Tá certo. Mas é um bom time, cara, para enfrentar o Ceará. Eu acho que basta se jogar com disposição, com raça, com determinação, porque não tem jogo fácil no brasileiro. O Vasco vence e vence bem o Ceará hoje. E é isso que a gente precisa, para ter moral, para ter uma semana aí de trabalho, de descanso, para pegar o Império do Mal domingo. O Império do Mal que ainda vai ter um jogo no meio da semana, de Libertadores, vai ter um estresse aí para eles. Então,
Vamos pra cima do Império do Mal e quem sabe a gente não pontua aí. E aí a gente pula lá pra cima da tabela, cara. Se a gente ganha hoje, ganha do Império do Mal, a gente pode negociar os jogos com Bahia e Cruzeiro. Tem que pensar dessa forma. Então vamos que vamos, tudo pode acontecer e hoje é o grande jogo do Vasco. É o jogo do respiro, é o jogo que o Vasco vai se consolidar numa nova fase do Campeonato Brasileiro. Vamos vencer o Ceará. É isso que eu espero. Avisando que nós vamos ter o nosso pré-jogo aqui no canal, tá? A gente vai falar de classificação novamente, vai falar de tabela, vamos ver esse jogo que já aconteceu do Bragantino aí, vamos atualizar, vamos falar da arbitragem, vamos falar da escalação, vamos falar dos relacionados para o jogo. Eu não posso falar ainda dos relacionados, porque o que eu tenho aí é mais ou menos de boato. Não saiu aí na lista de relacionados. Já expliquei isso. Quando o Vasco joga no Rio de Janeiro, o Vasco não libera a lista de relacionados com antecedência, só com 3 horas antes da partida. Então deve sair lá para as 6h30 da noite a lista de relacionados. No pré-jogo, a gente já vai ter a lista oficial dos relacionados. Vamos ver quem ele vai trazer. Eu acho que ele vai trazer o Helder da base para o banco hoje, porque a gente não tem volante. A gente só tem o Matheus Carvalho e o Barros, que vão jogar. Né? E no banco só vai ficar o Paulinho Paula, que não joga há muito tempo e quando joga é horroroso. Eu acho que ele vai trazer o Eudo, porque o Thiago Mendes eu acho que ainda está machucado, não vai para o jogo. Pode ser uma surpresa do Thiago Mendes aparecer no banco. Não sei como foi a recuperação. O DESP do Vasco não emitiu nenhuma nota explicando a situação do Thiago Mendes. Então esse há uma interrogação, mas eu acho difícil o Thiago Mendes estar pronto para o jogo. Mas tudo pode acontecer. O Thiago Mendes, para mim, é dúvida, para mim ele está fora. O outro é o Hugo Moura, não pode estar no jogo porque está suspenso. Jair machucado, Tietê machucado, o Sforza foi emprestado. Eu acho que ele vai trazer o Helder. Eu estou com essa expectativa de trazer o Helder para o banco. É muita coisa acontecendo aí, então não perde o nosso pré-jogo. 7h15 da noite, a gente está com o pré-jogo aqui, ao vivo, aqui no canal, já falando de Vasco da Gama e Ceará às 8h30 da noite. Valeu? Olha, um grande abraço, fique com Deus, tudo de bom e até o pré-jogo. Não perde aí. Anota aí, ó, 7h15, bota aí na agenda. Valeu? Um abraço, fui. Tchau.